Nada será como antes. Vem aí um dos maiores festivais de música do interior da Bahia. Festival Suíça Baiana. Mais de 20 atrações de forma gratuita. Dias 5 e 6 de novembro em Vitória da Conquista, no Espaço Cultural Glauber Rocha. Festival Suíça Baiana. Nada será como antes. Realização: Coletivo Suíça Baiana e Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Apoio cultural: Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, Informação, Formação e Conhecimento. Moradores reclamam do abandono e do lixo na Lagoa das Bateias. Prevenção ao câncer de pele é constantemente recomendada pelos profissionais de saúde. Roda de conversa discute relações de gênero. E ainda, Bioquímica com Arte. Atividade interdisciplinar visa integrar a arte com o conhecimento. Quinta-feira, 3 de novembro, ESB Notícias, primeira edição, está começando. Meio-dia e 1, boa tarde para você que está chegando agora, muito bem-vindo e obrigado pela companhia. O Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias, em Vitória da Conquista, voltou a ser abandonado. Moradores do seu entorno têm reclamado do acúmulo de lixo e muita sujeira. Se era para ser um espaço de lazer, confraternização e conservação ambiental, mas quem passa pelo Parque Municipal da Lagoa das Bateias encontra lixo, animais soltos, esgoto a céu aberto e até pneus. Muito lixo, abandonada, muito mato, bem triste mesmo a Lagoa das Bateias. A única área que a gente tem para fazer um lazer, para fazer uma caminhada, está nessa situação. A Lagoa das Bateias é um dos únicos pontos verdes da zona oeste de Vitória da Conquista, com uma área de aproximadamente 53 hectares. Milhares de pessoas usam o espaço para lazer e esporte, só que a sujeira e o matagal incomodam. É uma área que poderia ser melhor aproveitada para que as pessoas pudessem, num feriado como hoje, estar aproveitando essa área aí para lazer individual, em dupla ou com sua família. E quem se exercita por aqui se depara com situações indesejadas. Segundo moradores, vários animais peçonhentos e até cobras já apareceram. Perigo também durante o fim da tarde. Vários furtos já foram registrados. Muito mato, às vezes geralmente tem furto de celulares aqui à tarde. E a sujeira também acaba atrapalhando visualmente quem vem praticar atividade física aqui. Seu Guilhermino mora na região há 30 anos e sempre passa pelas Bateias. O parque que ele vê hoje é o pior em muito tempo. Essa lagoa aqui era para ter um ambiente bonito, bem mais legal, né? Mas toda a vida que eu moro aqui é isso aí direto aí, ó. Se tem um projeto para ir nessa lagoa, nunca que sai, né? Esse é o Parque Infantil da Lagoa das Bateias. O local deveria ser de lazer e muita brincadeira. Mas como vocês podem acompanhar, nenhuma criança está brincando aqui, porque os pais estão preocupados. Pessoas que conversaram com a nossa equipe afirmam que não têm coragem de trazer seus filhos e netos para brincar no parque, porque os brinquedos estão velhos, desgastados e quebrados. Trazia meus netos para vir brincar final de semana, para a gente tomar um sorvetinho, mas agora eu não tenho mais coragem não, porque está tudo abandonado. Geralmente você não vê crianças brincando, entendeu? Quando tá brincando, se machuca nos brinquedos, que os brinquedos estão quebrados. E aí, para vocês verem com a situação como tá. Há 18 anos, Noelle é dona deste quiosque que fica dentro do parque. O fluxo de gente já foi bem melhor do que é hoje. Segundo ela, uma reforma e o cuidado permanente pode trazer mais famílias para as Bateias. Tá bem fraco, assim, nem compara com o antes, para agora, do jeito que tá aqui jogado, né, que tá abandono total. Precisa de cuidado. Bem mais, precisa de cuidado sim, dos órgãos públicos. Porque aqui já teve movimento, eu venho para aqui para manter, para segurar, entendeu? Sobre essa situação, a nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, mas não obteve resposta.
Somando todo o público que passou pela Biblioteca Municipal José de Sá Nunes desde o início deste ano, a equipe já se prepara para atingir a marca de 10 mil atendimentos. Esse número abrange o total de pessoas que visitaram o espaço, seja para fazer pesquisas, consultas, empréstimos ou simplesmente para conhecer o local. A equipe da Biblioteca Municipal José de Sá Nunes se prepara para chegar à marca de 10 mil atendimentos no ano de 2022. A gente fica muito feliz, né? Porque dá um movimento ao espaço, cria vida. No dia 3 teremos aqui palco de leitura, que vai ser muito interessante. As crianças vão para o palco falar dos seus livros que elas leram e vai ser muito interessante. Então, quando a gente percebe que o que a gente tem colocado no papel passa para a ação, ficamos muito felizes, né, com todo essa credibilidade e essa vontade de realmente fazer da biblioteca um espaço da cidade. Estratégias foram desenvolvidas pelos servidores para atrair cada vez mais pessoas para visitar e aproveitar as obras disponíveis na biblioteca. O projeto Vamos Conhecer a Biblioteca Municipal proporcionou, desde criança de 2 anos de creche à terceira idade, com mulheres de 80 anos, o acesso à biblioteca. Como diz Arnaldo Antunes, a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Então, conhecer esse acervo maravilhoso que nós temos, com esse espaço que foi construído para uma biblioteca, com muita iluminação, arejado, arrumado, bonito, lúdico. Isso proporcionou um encantamento, um acolhimento e, de uma certa forma, a biblioteca hoje se sente pertencendo ao município de Vitória da Conquista. Todo mundo hoje escuta sobre a biblioteca, vem aqui e são extremamente bem acolhidos. Nós temos um time muito bom que sempre está muito à disposição para receber toda a cidade. Aqui estão reunidas mais de 40 mil obras, de clássicos da literatura brasileira e estrangeira a livros de escritores conquistenses e com espaços dedicados às crianças e aos adolescentes. 15 mil livros estão sendo catalogados e também serão adicionados ao acervo. Criamos um espaço lúdico com puffs coloridos, onde os adolescentes chegam, sentam e podem ter acesso a livros que é de interesse dele, né? Fizemos aí uma curadoria de livros que eles se interessam, livros de séries, mangás, para que, a partir daí, eles comecem a gostar de ler e depois entra nesse universo de estilos diferenciados, enfim, que realmente venha estimular o hábito de leitura. As obras estão disponíveis para empréstimo, precisando apenas de um documento e comprovante de residência para o cadastro. Ainda hoje, roda de conversa discute relações de gênero. E já no próximo bloco, prevenção ao câncer de pele é constantemente recomendada pelos profissionais de saúde. Voltamos já. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB-FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística, ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB-FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB-FM, informação, formação e conhecimento. Nada será como antes. Vem aí um dos maiores festivais de música do interior da Bahia. Festival Suíça Baiana. Mais de 20 atrações de forma gratuita. Dias 5 e 6 de novembro em Vitória da Conquista, no Espaço Cultural Glauber Rocha. Festival Suíça Baiana. Nada será como antes.
Realização: Coletivo Suíça Baiana e Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Apoio cultural: Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, Informação, Formação e Conhecimento. Aprender física com a produção de cachaça, jogar para conhecer a tabela periódica e usar a criptografia para estudar matemática. Essas são algumas das propostas de pesquisas realizadas pela UESB em seus mestrados profissionais. Na cidade de Salinas, em Minas Gerais, por exemplo, conhecida por ser a capital da cachaça, um pesquisador da UESB uniu o útil ao agradável. Ao utilizar questões da produção da cachaça na cidade, ele passou a ensinar termodinâmica a alunos do ensino médio de uma escola pública do município. E para que melhor do que aprender a tabela periódica de uma maneira bem lúdica? A ideia da pesquisa é deixar para trás os famosos métodos decorebas. Por meio de ações interativas, alunos de uma escola pública em Eunápolis, no sul da Bahia, puderam aprender assunto criando e se divertindo com jogos lúdicos. Esse modelo de ensino contextualizado também pode ser visto na pesquisa realizada no mestrado profissional em matemática em rede nacional. Alunos do 9º ano de uma escola da rede pública em Boquira, no centro-sul da Bahia, aprenderam assuntos matemáticos por meio da criptografia. Isso mesmo, o método usado em aparelhos tecnológicos serviu de estímulo para descobrir mais da matemática. Gostou das novidades? É o futuro do processo de ensino-aprendizagem sendo pensado aqui. A ciência da UESB ao alcance das suas mãos. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. Agora, 12h12, estamos de volta ao vivo. Vai ser lançado amanhã em Vitória da Conquista o livro Reportagem Só Quero Ver Você. A obra foi escrita como trabalho de conclusão de curso da jornalista Ellen Oliveira e está disponível tanto no formato físico quanto em e-book. Vamos falar ao vivo com o repórter Gabriel Pires, que está com Ellen, que foi também estagiária aqui nossa, e vai trazer para a gente os detalhes. Gabriel, bom dia, boa tarde, bem-vindo, boa tarde também a Ellen. Oi, Tiago, muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no UESB Notícias, bem-vindo de volta. É isso, o lançamento é amanhã às 20 horas, lá na Livraria Nobel do Shopping Conquista Sul. Essa obra, Só Quero Ver Você, que tem um título enigmático. Quem vai explicar para a gente esse título é a Ellen Oliveira, jornalista, que foi nossa colega aqui também na TV UESB. Ellen, explica para a gente qual a história que o Só Quero Ver Você conta. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, Só Quero Ver Você é um livro que conta com 5 narrativas de vida sobre sofrimentos mentais. Eu entrevistei 5 pessoas que elas possuem algum transtorno mental, ou transtorno de ansiedade, ou depressão. Pude conhecer a história delas e pude associar esses sofrimentos mentais com as redes sociais e com a pandemia de Covid-19. E foi justamente nesse período de pandemia, em que as pessoas estavam reclusas, que você começou a desenvolver essa obra. Exatamente. Foi em 2021, quando eu me propus a escrever o tema, eu pensava só em relacionar os sofrimentos mentais com as redes sociais, mas a pandemia de Covid-19 estava diretamente relacionada, era o cenário que mais nos atingia, a gente estava imerso nisso. Então, quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu vi que não tinha como desassociar. Então, eu fiz essa relação também com a pandemia. E desse contato com essas 5 histórias, com essas 5 narrativas, o que você conseguiu perceber?
Então, ficou muito claro que, assim, os sofrimentos mentais era algo que já havia discussão, mas que foi aumentando, foi crescendo por conta do cenário pandêmico. Então, eu tive acesso a dados. Atualmente, por exemplo, quase 19 milhões de pessoas sofrem com um transtorno de ansiedade. Então, assim, ficou bem evidente e eu pude me atentar ainda mais o quanto que esse assunto ele é relevante e o quanto precisa dessa atenção. Por que você resolveu escrever sobre esses problemas com a mente? Então, foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? E eu fiz comunicação social, então precisava de um tema relevante, né? Para que realmente fosse notório para todo mundo. E aí eu comecei a observar o que eu poderia tratar ao meu redor. E eu tinha pessoas ao meu redor que passavam por algum desses sofrimentos. Ou alguém tinha transtorno de ansiedade ou depressão. E aí eu comecei a pesquisar. E aí, como eu já falei, eu obtive dados que só mostravam a relevância, o quanto que muitas pessoas passavam por isso. Então, foi por isso que eu escrevi. Vou pedir para Ricardo fechar aqui no livro, Eu Só Quero Ver Você, de Ellen Oliveira. Esse livro está disponível tanto impresso, também por e-book. Isso. Ele está disponível em algumas plataformas online, na Amazon, na Magazine Luiza, nas Americanas. É só colocar o título que você encontra. E amanhã, 20 horas, tem um lançamento lá no Nobel, né? Isso. Às 20 horas vai acontecer o lançamento. Eu tenho cópias disponíveis, então quem tiver interesse, eu vou estar lá, vou estar fazendo dedicatório para todo mundo que comparecer e acredito que vai ser muito especial. Vou pedir para você fazer um convite a todo mundo que está nos assistindo aqui. É um trabalho relevante, né? Que discute um tema que é muito atual, um tema que é muito proeminente na nossa sociedade, que são os transtornos mentais. Então você que está nos assistindo e puder, por favor, compareça amanhã no lançamento. É muito importante a gente prestigiar também a literatura local. A gente sabe os desafios que a gente enfrenta com a literatura no geral, principalmente quando é algo tão interno no interior da Bahia. Então, se puder, compareça. É um tema que acredito que todo mundo, se não passa por isso, conhece alguém que já passou por algum sofrimento mental. Então, eu estendo o meu convite e será um prazer receber todo mundo. Muito obrigado, Ellen. Parabéns por essa obra. Tá aí, pessoal, amanhã, às 20 horas, lá na Livraria Nobel, o lançamento do livro Só Quero Ver Você. Tiago, volto contigo. Gabriel, eu tenho uma pergunta para a Ellen. Eu queria que você perguntasse a ela como foi ela está escrevendo, ela está vivenciando, de certa forma, a história dessas pessoas. E qual a experiência, qual o gesto concreto que ela tira com essa obra? Não só ela, mas para o que ela transmite, que gesto concreto ela transmite para as pessoas que vão ter a oportunidade de pegar esse livro e ler. O Tiago está perguntando, Ellen, qual o gesto concreto você tirou a partir da contação de histórias, dessas conversas que você teve com essas pessoas durante a execução desse trabalho? Como eu construí essa relação entre as redes sociais, os sofrimentos mentais e a pandemia, eu tive como conclusão que realmente as redes sociais afetavam diretamente, então as pessoas ficavam mais ansiosas, a pandemia também aumentou esses índices e essas pessoas também, como eu conto 5 histórias diferentes, uma delas soube fazer um uso positivo das redes sociais. Então, eu não trago só um lado negativo, mas como a pessoa pode fazer um uso positivo. Realmente fazer uma reeducação desse uso das redes sociais. Agora sim, muito obrigado, Ellen. Parabéns por esse trabalho. Tá aí, pessoal, amanhã, às 20 horas, lançamento dessa obra da nossa colega Ellen, lá na Livraria Nobel do Shopping Conquista Sul. Tiago, volto contigo. Gabriel, pelas informações, obrigado a Ellen por ter participado aqui com a gente. Boa sorte, sucesso a ela e que ela possa estar escrevendo mais livros e levando a realidade, mostrando a realidade das pessoas e tentando também ajudar a mudar vários cenários, tá bom? Amanhã, na Livraria Nobel, todo mundo convidado. A gente continua falando de saúde porque a prevenção ao câncer de pele é constantemente recomendada pelos profissionais de saúde. E isso não é para menos, afinal, esse tipo de tumor é o mais comum em todo o mundo. Uma caminhada num dia de sol faz um bem danado. E todo mundo sabe que baiano adora uma praia. Mas é preciso atenção e cuidado. Exposição excessiva ao sol pode causar câncer de pele. O principal, mais frequente, é o carcinoma basocelular. Ele está associado principalmente à exposição solar, regiões expostas, como face, braços, orelha, lábio. Um sinal muito frequente para alerta para câncer de pele é aquela ferida que não cicatriza, que sangra, que coça,
muitas vezes aumentou o tamanho. Só neste ano, de acordo com dados da CESAB, 186 pessoas já morreram pela doença no estado. E a previsão, segundo estimativa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, é que cerca de 8 mil pessoas sejam diagnosticadas. Cuidados devem ser redobrados quando se expõe ao sol diariamente. A gente trabalha aqui, né, todo dia, então é muito importante a gente usar o protetor solar porque a gente se protege, né? E evita doenças como câncer de pele e tal. Então é bom sempre evitar, né? Quando sai mais tarde eu passo protetor, uso chapéu. Como eu estou aqui perto, já fui atravessar, mas voltar. Mas é super importante a gente usar. Em casa eu não uso muito não, mas para piscina, para caminhar eu sempre estou usando. A proteção é mesmo a principal forma de se evitar o câncer de pele. Mas ficar atento também aos sinais para diagnóstico precoce e tratamento adequado é a única forma de cura da doença. Essa pinta aqui, ó, tá vendo? Foi do sol. Foi do sol. Eu não usava, eu vi o marzão, né, lindo e tal. E aí eu queria entrar sem passar protetor, sem me alongar, sem fazer nada. E aí eu adquiri essa mancha aqui e hoje eu tô me cuidando bastante. O diagnóstico de câncer de pele, praticamente a maioria, ele é feito uma triagem inicial no exame clínico do médico. Quando ele olha, ele já vê algumas características importantes que alertam para um câncer. A cirurgia é a principal chance de cura, em geral, dos cânceres de pele. A remoção do câncer por completo, com a posterior análise do patologista dizendo que foi retirado o câncer por completo, gera a cura do paciente. Isso não quer dizer que devemos esquecer os benefícios do sol. Dá para continuar aproveitando, mas com proteção e cuidado. Uma exposição solar adequada, não muito extensa, com o uso de protetores solares, de fatores de proteção contra ultravioletas, são as principais formas de prevenir. Então é importante ficar atento e seguir as orientações médicas. Vamos mudar de assunto porque você vai saber agora das vagas de emprego e estágio. Veja aí. Olá para você que está acompanhando o ESB Notícias. O Cine Bahia está ofertando diversas vagas de emprego para a cidade de Vitória da Conquista e Jequié. Então já pegue o papel e a caneta e fique esperto, pois uma dessas vagas pode ser a sua. Em Vitória da Conquista, o Cine Bahia está ofertando as seguintes vagas. Uma vaga de gerente de vendas, com ensino médio completo e experiência com vendas. É preciso ter também disponibilidade para realizar viagens. Uma vaga de instrutor educacional, com ensino médio completo e disponibilidade de horário. Uma vaga de mecânico de motocicletas, com experiência na função e é preciso ter CNH A e B e ensino médio completo. Uma vaga de médico veterinário, com formação completa em medicina veterinária e possuir experiência na área clínica e emergencial. É preciso que o candidato more em Vitória da Conquista ou nas proximidades. Uma vaga de motofrentista. Não exige escolaridade, mas é preciso CNH-A. Uma vaga de oficial de manutenção, com curso técnico em elétrica e experiência na área elétrica, civil ou de manutenção. É preciso ter CNH categoria B e disponibilidade para realizar viagens. Uma vaga de operador de caixa. É imprescindível que o candidato possua ensino médio completo e disponibilidade de horário. É preciso também ter boa comunicação e experiência na área de caixa. Uma vaga de operador de central de concreto, com ensino médio completo. Não exige experiência e é preciso ter conhecimento em informática. Uma vaga de operador de empilhadeira, com experiência na função e ensino médio completo. E uma vaga de operador de tratamento de esgoto. É preciso ter ensino fundamental completo. Já em Jequié, o Cine Bahia está ofertando as seguintes vagas. 10 vagas de monitor de estacionamento, com ensino médio completo e não exige experiência. 40 vagas de trabalhador polivalente na confecção de calçados, com ensino fundamental incompleto e não exige experiência. Uma vaga de vendedor, com ensino médio completo e 6 meses de experiência comprovada.
uma vaga de auxiliar de cozinha, com ensino fundamental incompleto e 6 meses de experiência comprovada, e é preciso que o candidato também tenha disponibilidade para trabalhar à noite. E uma vaga de operador de impressora de plotar, com ensino médio completo e 6 meses de experiência. É preciso ter também habilidade com CorelDRAW. Os interessados devem comparecer ao Cine Bahia de Vitória da Conquista ou Jequié, portando a carteira de trabalho, os documentos necessários e o cartão de vacinação contra a Covid-19. Essas são as vagas de hoje. Boa sorte! É hora de falar da previsão do tempo. Veja no mapa como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Chuva leve em Vitória da Conquista nesta quinta-feira. As temperaturas variam entre 14 e 22 graus. Na sexta-feira, a chuva continua. A temperatura varia entre a mínima de 15 graus e a máxima de 18 graus. Também tem previsão de chuva para o sábado. A temperatura varia entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Também tem previsão de chuva para outras cidades da região sudoeste. Em Caraíbas, chuva na maior parte do tempo. A temperatura mínima registrada é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 23 graus. Em Itapetinga, chove ao longo do dia. As temperaturas oscilam entre 17 e 25 graus. Chuvas dispersas e céu nublado durante todo o dia em Jequié. Os termômetros registram a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. Depois do intervalo, roda de conversa discute relações de gênero. E também o UESB vai realizar mais uma edição do Casamento Coletivo. É instante só, já a gente volta. Nada será como antes. Vem aí um dos maiores festivais de música do interior da Bahia. Festival Suíça Baiana. Mais de 20 atrações de forma gratuita. Dias 5 e 6 de novembro em Vitória da Conquista, no Espaço Cultural Glauber Rocha. Festival Suíça Baiana. Nada será como antes. Realização: Coletivo Suíça Baiana e Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Apoio cultural: Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, Informação, Formação e Conhecimento. Foi a partir da década de 1960 que foram dados os primeiros passos para a formação da então Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nesse período, a Faculdade de Formação de Professores foi implantada no interior do estado e no ano de 1981 foi instituída enquanto universidade. Fruto da luta de discentes, docentes, técnicos e de outros atores da sociedade, desde então, a UESB é uma das principais responsáveis pela difusão do saber, da inclusão e da formação de profissionais no interior da Bahia, compreendendo os territórios de identidade do Sudoeste, Médio Sudoeste, Médio Rio de Contas e Sertão Produtivo da Bahia, além do norte de Minas Gerais. Mas a UESB vai além. Em seus processos de seleção, como vestibular, SISU, concursos públicos, transferências e seleções de pós-graduação, a instituição atrai um público de 26 estados do país e do Distrito Federal. A UESB oferece vagas em cursos de graduação de forma presencial nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, e também em formato semipresencial em dezenas de cidades no interior da Bahia, possibilitando o ingresso em cursos de pós-graduação, como especializações, mestrados, doutorados e pós-doutorados de qualidade e reconhecidos pelos órgãos de avaliação do MEC. Aqui, os estudantes contam com uma infraestrutura de laboratórios, restaurante universitário, auditórios, bibliotecas, ginásio de esportes, quadras poliesportivas, piscina olímpica, campo de futebol e academias. Pensando na qualidade da formação que vai além da sala de aula, os alunos realizam pesquisas desde a graduação, com bolsas ou de forma voluntária, por meio dos programas de iniciação científica e de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação. Nos cursos de pós-graduação, pesquisas de ponta são incentivadas para auxiliar na resolução de problemas da sociedade.
Com foco na permanência e assistência estudantil, a universidade oferece residência universitária, bolsas auxílio de permanência, moradia, equipamentos, alimentação, transporte urbano e intermunicipal para aqueles que vivem em condição de vulnerabilidade social. A instituição desenvolve centenas de ações voltadas para a comunidade, incluindo projetos de extensão e espaços de formação profissional. São ações em que os estudantes aplicam os conhecimentos que vêm sendo adquiridos durante sua jornada acadêmica. Aqui, a sociedade usufrui de diversas estruturas que compreendem as áreas de saúde, educação, cultura, direitos humanos e justiça, meio ambiente, comunicação, trabalho e tecnologia e produção. A jornada da UESB não para por aí. Em constante mudança, a universidade se movimenta para cada vez mais promover a educação, se comprometendo como patrimônio público e social, agente de desenvolvimento do saber, da ciência, da cultura e da emancipação das pessoas e de grupos sociais. É para você que gosta de aprender. É conhecimento para compartilhar. É aberto, viu? E digital. E é de graça. É pra gente e é massa. É também para brocar e transformar. É recôncavo, paralelepípedo, birimbau, teorema e dendê. É acarajé, carne de bode, chocolate, Maria Filipa, Paulo Freire e Castro Alves. E é o que mais? Oxe, é matéria, é orgânico, é de todo mundo, é de todos, de todas, de todos, é barril. Educação, mais conhecimento. É da Bahia pra Bahia, pro seu futuro. Presente na sua TV 24 horas por dia. TV Educa Bahia. Voltamos ao vivo. O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos da UESB, o CEJUSC, por meio do projeto Laço de Família, vai realizar a 6ª edição do casamento coletivo no dia 7 de novembro. Neste ano, a ação celebrará a união de 60 casais. A cerimônia gratuita conta com o apoio da Defensoria Pública do Estado da Bahia e acontecerá na Bela Casa Eventos, em Vitória da Conquista, a partir das 15 horas. Até o momento, nas 5 edições do projeto, aproximadamente 500 casais formalizaram a união. São pessoas prioritariamente residentes de povoados ou distritos de Vitória da Conquista em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para mais informações, entre em contato com o CEJUSC por meio do telefone 77-3424-0970. Uma roda de conversa discutiu as relações de gênero e o fortalecimento das redes de apoio. O objetivo é promover uma reflexão sobre determinados padrões de comportamento que geram práticas machistas, sexistas e preconceituosas e combater esse fenômeno. Gênero, aspectos sociais e históricos. Esses assuntos foram debatidos na roda de conversa Relações de Gênero e Fortalecimento das Redes de Apoio, que foi realizada na UESB Campus de Vitória da Conquista. A gente traz essa pauta muito no sentido de tratar as violências de gênero, as violências sofridas em função dessas relações de poder que embutidas nas questões de gênero e como a gente fazer frente, como a gente construir uma sociedade mais plural, mais diversa, respeitosa, amorosa, num ambiente em que tantas pessoas sofrem ainda por serem mulheres, por serem LGBT, por pertencerem a um gênero discriminado, por não terem direito ao seu gênero.
A roda de conversa contou com a participação de organizações e instituições que atuam na defesa e no combate à violência de gênero, promovendo a reflexão sobre padrões comportamentais da sociedade. Nós, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade que precisa de muitas mudanças culturais para atingir a igualdade. E a violência de gênero é uma realidade da população transgênero, é uma realidade mais premente ainda. Então, nós realmente estamos precisando sempre levar esses temas, principalmente nos ambientes universitários, né? Para que se discuta, para que se pesquise, para que se produza conteúdo de qualidade e que a gente vá fazendo essas transformações culturais. Esse é um espaço democrático, inclusivo, participativo e, claro, preventivo. Dá para a gente fazer nessa roda de conversa um diálogo com os equipamentos para o fortalecimento da rede, ou seja, entender como uma mulher trans, travesti, como uma mulher lésbica, ela é vista nesse espaço da delegacia da mulher, como ela é vista no espaço no Conselho da Mulher, como ela é vista dentro do espaço de políticas de vivências na academia, como a sociedade enxerga esses corpos que são tão invisibilizados. O encontro debateu ainda desigualdades construídas socialmente, que estimulam a categorização social, além de dificultar o acesso a direitos básicos como educação, saúde e trabalho. A gente tem uma sociedade calcada em exclusões, que é uma sociedade racista, capacitista, uma sociedade também misógina, e como isso é construído socialmente, é necessário que haja uma atuação nossa, individual e também coletiva, para que a gente consiga mudar essa realidade e desconstruir, sobretudo, esse padrão. Debate também sobre as legislações que trouxeram clareza para as políticas de proteção da mulher. Grande exemplo disso é a Lei Maria da Penha, que estabeleceu parâmetros de proteção às vítimas e punições aos agressores. A Lei Maria da Penha é uma das importantes conquistas que nós temos, mas como ela é muito abrangente, né, ela envolve vários setores do Estado e da sociedade. Para que seja efetivada, às vezes a gente sabe que ainda precisa muito, né, avançar do ponto de vista da efetivação. Bioquímica com arte. Estudantes do curso de agronomia da UESB participaram de uma atividade interdisciplinar com o objetivo de integrar a arte com o conhecimento produzido na bioquímica. Acompanhe. Peças teatrais, exibição de curtas-metragens e outras manifestações culturais aconteceram nesta terça-feira no Bioquímica com Arte, projeto existente há 15 anos e coordenado pela professora Nadja Rabelo. Esse projeto, a princípio, ele é assustador para os alunos, né? Quando eles escutam, meu Deus, o que eu vou me transformar num artista? Na verdade, a intenção é quebrar esse gelo, né? Essa timidez. Eu entendo que no início é um impacto, mas depois eles ficam encantados. E aqui eu tenho na plenária alunos que já fizeram isso há muitos anos, mas eles gostam, apreciam e gostam de aprender, porque é um aprender diferente, é um aprender com metodologia ativa de uma forma interdisciplinar. Os estudantes do 3º semestre de Engenharia Agronômica e do 4º semestre de Ciências Biológicas compartilham as produções artísticas com outros estudantes do campus de Vitória da Conquista. Bom, ao final dessa terceira unidade, a gente vai apresentar o CBB, que é o Casos Bioquímicos para Biologia. A proposta desse projeto é que a gente una o assunto que a gente está trabalhando na unidade com atividades lúdicas, com a representação de peças teatrais, a produção de obras audiovisuais também. Hoje a gente vai fazer um podcast, né, denominado Biocast, para trazer esse conhecimento de biologia, e a gente vai falar um pouco sobre colágeno, né, o metabolismo do colágeno, trazer algumas informações sobre a suplementação do colágeno, a utilização dessa cápsula, né? Muitas vezes a gente encontra em cápsula, e aí a gente vai trazer informações. Se o colágeno ele é um produto milagroso, né? É uma proteína, na verdade, milagrosa, que promete aí emagrecimento, melhora na pele, a gente vai falar sobre esses assuntos, desmistificando, baseado na ciência, né? Nas informações que a gente tem hoje em dia, tanto nos livros quanto em artigos publicados. A atividade integra o aprendizado das disciplinas de Bioquímica Metabólica e Bioquímica 2 com a arte. Essa atividade, ela nos permite que a gente possa estar unindo a nossa criatividade, o nosso senso crítico também ao assunto que a gente está trabalhando. Eu acredito que permite
que o aluno possa olhar a partir de novas perspectivas sobre o assunto, olhar a aplicação no dia a dia, como que isso impacta na sociedade, eu vejo como algo muito importante. Quando a gente foi preparar esse material, né, pesquisar, a gente achava que a gente já sabia, mas aí a gente foi descobrindo cada vez mais coisas novas, mais assuntos sobre o colágeno, coisas que a gente já tinha visto em sala de aula que a gente foi aprimorando. Então, acho que agregou muito mais conhecimento, não só sobre colágeno, mas também outros assuntos relacionados à saúde também. A essência deles como acadêmicos, os roxinhos no início são muito, como eu falei, assustados, mas no final eles agradecem, a interação entre eles é outra, porque o lema em bioquímica é estamos caminhando juntos, porque se o aluno estiver caminhando junto comigo, a gente vai fazer esse resgate e com a arte eu consigo abraçar, acolher todos eles ao longo do semestre em bioquímica. E a gente fica por aqui, obrigado pela companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Aline Ferraz. Boa tarde, se cuide, até amanhã. A partir de agora, você acompanha a programação da TVE. É sua, é nossa, é da Bahia.